Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma partilha rápida que eu assisti uma homilia hoje de um padre que ele estava falando uma coisa muito interessante sobre esse tempo pascal, que existem muitas quedas espirituais nesse tempo, as pessoas caem muito e ele começou a explicar o porquê, né? Aí ele explicou assim, olha como a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Ele explicou assim, porque a gente veio da quaresma, então a gente está assim, se achando, né? Nossa, eu fiz 40 dias de penitência, um monte de mortificação, jejum, não sei o que, agora eu vou dar uma relaxada. Aí nessa, vou dar uma relaxada, é que não pode, porque as coisas que você praticou na quaresma, você tem que continuar para você não, justamente não ter uma vida relaxada, né? Claro, você não vai fazer aquele jejum ferrenho, você não vai fazer aquela penitência ferrenha, mas as virtudes que você praticou, as mortificações que você praticou, não existe isso assim, férias, né? Ai, tempo pascal, vamos. Ai, agora eu posso comer muito, agora. Então ele estava falando assim, gente, a gente que é padre no confessionário, a gente começa a ver as pessoas caindo porque elas relaxam no tempo pascal, porque elas acham que o tempo pascal não é um tempo, não é um tempo de propósito. Aí ele falou assim: não, são 40 dias para esperar o Espírito Santo, é um tempo de propósito também, né? Então ele estava falando sobre isso. E outra coisa que ele falou, que chamou a atenção, que eu achei super interessante, é que a gente esquece que a gente é um ser corrompido, né, com a natureza corrompida, então, assim, a gente não chegou lá ainda, né? A gente está aqui no começo de tudo, né? Então não pode, não existe, porque o diabo, ele tá, né? Aquela coisa que São Pedro fala, do nosso lado o tempo inteiro para nos fazer cair, né? E o diabo não dorme. Então, se a gente começar, não, agora está um tempo de relaxamento, não sei o quê, aí as pessoas começam a cair, entende? E tudo que elas plantaram na quaresma os frutos vão embora porque elas não continuam, param de rezar. Ah, não precisa rezar tanto, rezei tanto, né? Né? Tá, tudo bem, o Frei Gilson não está mais acordando às 4 horas da manhã, mas tem que continuar a rezar o terço, né? Tem que fazer essas oraçõezinhas. Então é isso, essa chamada de atenção desse padre que eu achei super interessante, que e achei interessante ele falando disso, sabe, do tempo o tempo pascal ser um tempo de preparação pro é, cadê o meu texto? De preparação para Pentecostes, né? Não tem esse negócio de não tenho nada para fazer, né? Tem que se preparar sempre, tem que estar sempre vigiando e orando, né? Nenhum santo para de vigiar e orar, né? Então, gente, assim, ó, a gente vai estudar a criação do universo. Assim, eu fiz um resuminho. Esse livro aqui, ó, que eu estou usando, chama A Ordem do Universo. Ele é super fininho. É um filósofo daqui de Niterói, o professor Faitani, tá? Ele é maravilhoso porque ele consegue fazer com que a gente entenda Santo Tomás, se bem que é difícil, tanto é difícil que eu tive que recorrer a um amigo, porque eu tinha entendido algumas coisas erradas, como eu falei para vocês, né? E eu também aprendi umas coisas erradas, porque Santo Tomás é um pouquinho difícil. Mas quando a gente estuda um pouquinho dessa linguagem filosófica, que não é teológica, né? É uma linguagem assim bem racional, que Santo Tomás fez é que ele pegou Aristóteles, que é um filósofo, e colocou ele, digamos assim, dando uma explicação bem rasteira, colocou ele dentro da doutrina cristã, né? Então, a gente
vai estudar agora, a gente começou o credo, a gente vai começar o credo, né? E a gente vai começar a estudar o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo grandão, porque não sei se vocês sabem, mas a reforma do missal pede que a gente comece a rezar agora este credo na missa, porque ele realmente é um credo muito maior e muito mais explicadinho, né, sobre a nossa fé. O outro credo chama Credo dos Apóstolos, realmente foi criado pelos apóstolos, é bastante antigo, mas esse outro credo é um credo de dois concílios, né, que afirma algumas coisas que são de fé e, na verdade, é bom a gente começar a estudar por eles por causa disso, né? Porque o novo missal pede que esse credo seja rezado na missa. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a primeira versículozinho do credo é: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu acho isso demais, porque é tão diferente, né? Já é tão abrangente, tão, né? Então, o que que a gente vai começar a estudar? É assim, ó. Como nós vimos acima, só nisso que a gente acabou de citar, Deus Pai, por atribuição, é o criador de todas as coisas. Como é que Deus cria? Deus cria falando, né? É o verbo, é o filho, né? Quando ele fala, é o verbo, aí ele cria através do verbo. Mas é ele que cria, ele tem a atribuição da criação. A criação divina, ela é um dogma, tá? Ela é um dogma, ou seja, é uma verdade de fé que ela não pode ser mudada segundo o nosso gosto pessoal ou segundo uma teoria científica da moda. Ela nos foi revelada no livro do Gênesis, do Antigo Testamento, e aconteceu conforme nos é relatado. Não esquecendo que a Sagrada Escritura não é um livro científico e, portanto, não nos responde questões desta categoria. Mas, quando o autor do Gênesis fala que Deus criou as coisas em 7 dias, na verdade, esse dia não quer dizer um dia, né? Porque é uma alegoria, né, no caso que ele está usando, para dizer, né, que, enfim, tem embutido aí uma série de coisas, né, mas as coisas foram criadas naquela ordem mesmo que ele fala no Gênesis, né? E o homem foi realmente a última coisa da criação, enfim, então tem toda aquela sequenciazinha que acontece ali. Então, assim, só para a gente saber, então, que Deus é o Criador por atribuição e a criação é um dogma de fé. Ou seja, nós não podemos ser evolucionistas, nós somos criacionistas. Para a gente, o homem não vem do macaco de jeito nenhum, né? O homem foi criado por Deus. Aí, olha só que coisa linda que começa. É assim, Deus teve a vontade eterna, pois ele não tem princípio nem fim, logo a sua vontade é eterna, de criar o mundo. Mas não era da sua vontade que o mundo estivesse feito desde sempre, só a partir do instante em que foi feito. Então, a linguagem filosófica ela é um pouquinho diferente, tá vendo? Ela não é muito palatável no começo, mas o que que a gente está querendo dizer aqui, ó? O que Santo Tomás está querendo dizer aqui para gente? Isso, que Deus, ele sempre quis criar o mundo, mas ele não criou é, o mundo não existe eternamente como Deus. O mundo começou a existir num determinado momento, tá? Deu para entender isso? Ele sempre quis, mas ele está na eternidade. Então, ele, em algum instante, começou a criar o universo. Então, o universo não existe desde sempre como Deus, tá bom? Então, em algum momento, ele cria o universo. Bom, Deus, ele criou todas as coisas do nada. Não existia nada, vezes nada, e aí ele cria. Portanto, a criação significa fazer algo do nada. Portanto, quando a gente diz assim, eu vou criar uma coisa, então a gente não está criando na verdade. Por quê? Porque criar
é uma coisa que você faz algo do nada, e a gente tem sempre alguma matéria para criar alguma coisa. A gente não consegue criar as coisas do nada, tá? É, a criação, então, é fazer algo do nada, e fora da criação do universo, não há nada de material. Olha isso. Só existe matéria no universo. Fora do universo não há nada de material. Portanto, o universo é um todo material. Então a ciência fica especulando o que que tem depois, o que que tem depois, tem uma hora que não tem nada. Então, você vai estudando as galáxias, tem uma hora que acabou, não tem nada, tá? Só o que Deus criou é que que é matéria. Depois não tem nada, né? Olha, e a dimensão dessas coisas são imensas, porque a gente já viu um monte de foto, né, de galáxias, de não sei o quê, de não sei o quê. Então a gente pode imaginar essa dimensão, esse universo que é imenso e tem uma hora que não tem nada. Então, o universo, segundo o São Tomás, é uma criatura finita, ou seja, um dia ele começou e um dia ele vai terminar, temporal, determinada, bom e belo, né? Então, isso é uma definição do universo para Santo Tomás. Então, vamos de novo voltar aqui. Ó. Deus criou o universo do nada, Deus não está na criação, ele a sustenta. Tá? Então, essa teoria dos esotéricos de que tem uma centelha de Deus nas coisas não é verdade, porque Deus não se mistura com a criação dele. Por quê? Porque ele é o criador, a substância dele é outra coisa diferente do que a gente que é criatura. Nós somos seres finitos, como o universo é. E somos criaturas. Ele é infinito e é Deus, ele é, né, é divino. Não dá para misturar, é que nem você querer misturar duas coisas que nunca vão ficar juntas. Por exemplo, água e óleo, né? Sempre está separado. Estou dando um exemplo um pouco tosco, mas assim, não dá para juntar duas coisas cuja essência é completamente diferente, né? Porque Deus é um espírito, nem todo o universo é um espírito, né? O universo é matéria, ele não é matéria, então tem muitas diferenças. Então ele não pode estar misturado com a criatura. Esse poder de criar o universo do nada refere-se somente à capacidade divina, ou seja, só Deus pode fazer isso, que convém ser denominada, aí essas denominações filosóficas que é assim, ó, a única causa universal dos seres. Portanto, a causa daquilo criado do nada. A filosofia gosta muito de chamar Deus a causa das coisas. Ele é a causa primeira das coisas. Ele é o primeiro, né? Antes dele nada existia. Então, ele é a primeira causa de tudo. Tá? Então, se ele é a primeira causa de tudo, significa, essa palavra causa significa que existe o quê? Uma consequência, coisas que vêm depois. Então, as coisas que vêm depois são os seres que ele cria. Então, ele é chamado de única causa, ou seja, não tem mais nenhuma causa além dele, além de Deus. Universal, porque é ele que é, sustenta e rege todo o universo, dos seres que são as criaturas dele, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, Santo Tomás de Aquino, quando escreveu a Suma Teológica, ele escreveu para ser aula comum corrente na universidade, né? Hoje em dia a gente lê assim uma coisa boba, assim, a gente não consegue entender direito, porque a nossa inteligência é zero estimulada. Mas é porque é bom que a gente estimule a nossa inteligência, só vou fazer um parênteses, porque é a inteligência, não sei se vocês lembram disso, que a gente já estudou, que move a nossa vontade para a gente querer Deus. Porque a vontade em si, ela não consegue ser movida sozinha. Então, é a inteligência, não é o sentimento, é a inteligência que move a nossa vontade para a gente amar a Deus, tá? Então, eu vou passando, tá? Mas aí vocês, quando vocês quiserem, a gente para repetir 300 vezes, não tem problema. Então,
existiu uma primeira matéria ou matéria-prima. Deus criou a matéria-prima do nada. Então tá, estava lá Deus e estava lá o nada. Aí ele pegou e criou uma primeira matéria do nada. A partir dela, ele formou o universo. Aí começa a complicar um pouquinho, ó. Ou seja, uma primeira matéria foi criada. Tá, essa primeira matéria foi criada do nada. A partir dela, Deus formou o universo, que não foi ornamentado total e completamente num primeiro instante da matéria-prima. O que significa que Deus criou uma matéria-prima, mas não apareceu tudo imediatamente que ele criou naquele instante da criação da matéria-prima. Não apareceu, não foi assim que foi a criação. Olha como a beleza da criação de Deus. Não foi assim, pluf, começou tudo a existir. Tudo que a gente conhece começou a existir. Não foi assim, tá? Então, é bonitinho como Santo Tomás coloca, né? Não foi ornamentado, porque ele fala de ornamento, né? Da beleza do universo, né? Total e completamente no instante da matéria-prima. Então, Deus criou uma matéria-prima, mas aquilo não gerou imediatamente todas as coisas que a gente conhece, tá? Portanto, Deus não criou os seres individualmente. Ou seja, Deus não ficou lá e falou assim: agora eu vou fazer o elefante. Aí, elefante. Agora eu vou fazer a girafa. Girafa. Agora eu vou fazer uma galáxia. Galáxia. Ele não fez assim, tá? Não foi assim que foi feito o universo. Mas, olha como Santo Tomás fala, é muito bonitinho. Mas nada impediria que Deus criasse tudo individualmente. Só que Santo Tomás chega à conclusão que é mais conveniente ao poder de Deus primeiro criar uma matéria-prima do nada, e nessa matéria-prima, olha o que Deus fez: inscrever a modo de vestígio do seu ser e ordem divinos os princípios da natureza da matéria. Ou seja, ele cria uma matéria-prima e ele imprime a sua, os seus vestígios divinos nela. E essa matéria-prima é que vai dar, né? Aí, não, tá, eu não vou falar nisso agora. Peraí, eu quero explicar isso de maneira que vocês entendam assim como isso é belo. Então, assim, ó, Deus criou a matéria-prima do nada, ele não criou as coisas individualmente. E também ele não criou tudo de uma vez só, tá? Essa matéria-prima contém todas as coisas que iriam aparecer, mas não apareceu tudo de uma vez só. Entendeu? Não foi assim uma mágica, assim, pluf. Então, Santo Tomás conclui que para o poder de Deus é muito mais poderoso e onipotente ele fazer assim do que ele criar as coisas individualmente, entendeu? Ah, vou criar uma árvore, vou criar todas as espécies de árvore, vou criar. Não, assim como ele fez, é mais divino, é mais onipotente, ele manifesta a divindade dele com muito mais clareza. Por quê? Porque ele imprime nessa matéria-prima, tá, os vestígios do ser e da ordem. Portanto, as coisas, quando começaram, elas não começaram num caos. Não é aquela sopa de letrinhas também que os esotéricos falam, ah, começou tudo uma desordem, depois foi se organizando. Não, as coisas já começaram em ordem. Essa matéria-prima, ela já tem ordem. Por quê? Porque a ordem é um vestígio do ser divino. A harmonia é um vestígio do ser divino. A beleza é um vestígio do ser divino. Tá, fala, Jaque. Faltam Não, cinco faltam minutos. 5 minutos. Tá. Então, quando acabar, a gente vai parar e vai voltar, porque é bem pequenininha essa aula, você vai ver só, tá? Então, portanto, quando se diz que Deus criou o mundo, ele não criou simultaneamente tudo o que nele agora existe de modo acabado. Então não foi assim, ó, pluf, já tem tudo que a gente conhece agora. Não foi assim, tá? Essa matéria-prima é que vai começar a gente vai ver agora como é que aconteceu. Quer ver, ó? A matéria-prima, ela foi criada
se a matéria, desculpa, se a matéria-prima foi criada e se o universo foi formado a partir dela, o universo não é eterno, porque tudo que é criado não é eterno. Só para fixar, né, as características da criação do universo. A duração de Deus é eterna, mas a duração do mundo não, porque ela é segundo a sucessão do tempo. Então, eu vou explicar isso. Olha que lindo. A criação é fazer algo do nada sem movimento. Então, Deus fez a matéria-prima sem movimento. Mas teve que ter um momento que teve o movimento, e quando começa o movimento, começa o tempo. Então, como que foi que começou? Então, Santo Tomás explica, ó, houve então um movimento local que se iniciou por um impulso causado pelo primeiro motor, que é Deus. Então, é outra forma de falar de Deus sem falar o nome Deus. Primeiro motor e também a primeira causa de todos os seres, a única e universal primeira causa de todos os seres. Por quê? Eles estão falando um pensamento racional e lógico. O que é o primeiro motor? O primeiro motor é o seguinte: nada que existe no universo pôde começar a se movimentar sozinho. Como que a matéria vai, acabou de ser criada essa matéria-prima e ela vai impulsionar o movimento como? Se ela foi criada do nada, ela não, ela é uma criatura, né? Ela tem Deus imprimiu nela os seus vestígios, né? Mas tem que tá. E para começar, foi ele, né? Que deu lá um peteleco. Esse peteleco chama primeiro o motor, que foi ele mesmo. Por quê? Porque Santo Tomás, ele explica, inclusive, a existência de Deus sem falar de teologia e sem falar sequer o nome de Deus. Então, você pode explicar para um ateu a existência de Deus assim, ó. Primeira, a matéria-prima foi criada e o movimento aconteceu porque teve o primeiro motor. Ou seja, Deus impulsionou aquela matéria-prima. E aí a formação do universo se deu por sucessão, ó, essa palavra que significa assim, ó, uma sequência de fatos, uma coisa que sucede à outra, tá? Então, a matéria-prima estava ali, ela foi tirada do nada e sem movimento. Deus veio, que é o primeiro motor, e ele dá um movimento local e a coisa começa. No que a coisa começa, há uma sucessão de fatos. E isso já é o tempo, porque quando começa o movimento, começa o tempo. Olha que lindo isso, gente. Vocês não acham isso lindo? Porque eu tenho vontade de gritar quando eu fico vendo essas coisas assim. Como é que a inteligência que tem por trás de tudo, né? Uma coisa assim louca. Aí, de novo, portanto, nem tudo que existe agora estava na origem, mas foi formado a partir dela. Tudo que existe agora estava naquela matéria-prima. Então, nós estávamos na matéria-prima. Jesus, o corpo de Jesus estava na matéria-prima. Entende? Por quê? Porque nada do que existe agora começou de repente. Tudo começa dessa matéria-prima. A matéria-prima, ela está ali em potência. O que é potência? Eu vou falar mais disso. Assim, ó, Deus, ele em filosofia se fala assim, ele é ato puro. Ele não pode ter potência. O que é potência? Potência é uma capacidade de vir a ser alguma coisa. Eu nasci bebê, eu tenho a capacidade de crescer, né, me desenvolver, né, e depois eu vou morrer. Mas Deus não tem isso. Se ele precisar de alguma coisa no ser dele, significa que ele não é Deus. Ele não pode ter potência de nada. Ele tem tudo nele, mas já em ato. O que é ato? Ação. Ele é dinâmico, entende? Então, ele tem tudo nele,